A primeira coisa que eu falei pra vocês era, o ser humano ele é dividido em 3 partes. Nós temos um inconsciente ou subconsciente, ou uma estrutura de caráter, ou como Sócrates insistia em chamar de estômago, certo? Nós temos aqui em cima uma inteligência, uma consciência, um raciocínio, uma personalidade, ou como Sócrates gostava de chamar, de uma cabeça de homem, certo? O Dr. Freud chamava o inconsciente de id, ou id. Chamava a nossa consciência, a consciência moral, o senso moral, de superego. E no meio dessas duas coisas, entre a minha razão e os meus afetos, tem uma entidade que é o coração pulsante do homem. Aqui é onde Sócrates chamava de coração, é o que nós vamos chamar vulgarmente de vontade, segundo Tomás de Aquino. Vontade é a entidade da vontade, é aquela que transforma pensamento em atitude. Não basta que eu pense, eu preciso fazer aquilo de forma ativa. E é exatamente onde acontece isto, é na vontade. A vontade é onde está uma entidade humana chamada livre-arbítrio. O livre-arbítrio é aquilo que nos diferencia de todas as outras criaturas deste planeta. É exatamente a nossa capacidade de decidir. O ser humano, ele pode ouvir seu estômago ou pode ouvir a sua consciência. Ele não necessariamente está obrigado a nenhum dos dois. Ele irá deliberar sobre os dois. Então, o que nós vamos falar hoje é exatamente sobre essa entidade chamada coração, ou livre-arbítrio, ou vontade, ou ego. O nome ego significa vontade. Presta bastante atenção uma coisa aqui. Quando eu estou falando sobre o ego, talvez a melhor forma pra gente começar a falar sobre ele, Platão, o aluno mais expoente de Sócrates, ele escreve um livro chamado Fédon. Quem tiver a oportunidade de ler, leia, porque é um livro maravilhoso. O Fédon vai dizer o seguinte: a nossa vontade é como se fosse uma carruagem puxada por 2 cavalos. Um cavalo da direita e um cavalo da esquerda. O cavalo da direita puxa a nossa vontade pro alto. O cavalo da direita puxa a nossa vontade pra nossa consciência. Faz com que a gente escute melhor a nossa consciência, a nossa inteligência, o nosso senso moral. O cavalo da esquerda puxa a gente pra baixo, não é isso? O cavalo da esquerda inclina a gente pro estômago. O cavalo da esquerda, ele puxa a gente pro nosso inconsciente ou nosso subconsciente. Tudo bem? Presta atenção uma coisa. Sócrates vai dizer então, Platão vai dizer então, qual dos 2 cavalos que vencem esta guerra? Afinal de contas, um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. É mais ou menos desta maneira, quando você vai acordar pela manhã cedinho, o despertador toca. O primeiro pensamento que vem na sua cabeça, lembra? Eu sempre falei isso pra vocês. Nada chega na consciência sem antes passar pelo inconsciente. O inconsciente é sempre o primeiro, porque ele é muito mais rápido, certo? Ele é uma foto, ele é um print das coisas. Então quando você vai acordar de manhã cedo, o despertador toca, o primeiro pensamento ele é inconsciente. Ele é fruto do seu estômago. Aquele pensamento, eu não quero levantar hoje. Esse é o primeiro pensamento. Ele surge dentro de você, Surge dentro de você como um flash de fotografia e você não faz ideia de onde é que ele veio. Hoje eu não quero levantar. Ou, hoje eu quero colocar o soneca mais umas 10 vezes, tô morrendo de sono. Esse primeiro pensamento você não controla. Ele aparece dentro de você. E a hora que ele aparece, logo em sequência, a sua consciência agora dá as caras e começa a confrontar este inconsciente. Essa consciência, ela aparece diante do nosso inconsciente e diz, bom, mas eu preciso me levantar porque os meus filhos dependem de mim pra tomar café da manhã para serem levados para a escola. Eu preciso levantar porque eu tenho que trabalhar. O meu chefe tá me esperando, ou minha empresa tá me esperando, ou o cliente tá me esperando, o meu paciente está me esperando. Não é isso? Então você se condiciona a uma virtude chamada justiça. Percebem como é que a justiça é da personalidade? Ela não é do inconsciente, ela é da inteligência. Ou seja, aqui tá o senso de virtude, aqui tá o senso de coragem. Não, eu tenho que me levantar, eu não posso ser fraco, eu tenho que sair daqui dessa cama até quando eu vou ser vencido pelo despertador. Tá vendo? Isso é senso de coragem, sabe? Não, eu já dormi demais. Isso é temperança. São os frutos que brotam na nossa personalidade, na nossa inteligência, para combater as más inclinações do nosso inconsciente. Só que olha o que tá acontecendo. Tá acontecendo uma guerra. Tá acontecendo um embate entre a minha consciência e o meu inconsciente. O meu inconsciente está gritando afetivamente e insistentemente. O meu inconsciente tá falando, fica na cama. E a minha consciência tá falando, levanta, para de ser fraco, ou para de ser tonto, seja justo, seja temperante, levanta. No meio dos dois há um coração que pulsa e escuta ambas as coisas e fica discernindo para qual dos lados eu deveria ir, para qual dos lados eu deveria ouvir. E aqui é onde entra esse conceito do Fédon de Platão. Porque quem vai ganhar? A consciência ou o inconsciente? O cavalo da direita ou o cavalo da esquerda? O cavalo que for mais alimentado. Isso aqui é muito importante vocês entenderem. É aqui onde é necessário que vocês entendam aquela frase bíblica assim, se eu sou... Há uma música, inclusive, uma música, eu esqueci
como é que era, que fala, uma música católica que fala, se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. É uma ideia mais ou menos assim. Ou seja, o que tá tentando dizer aqui? É que nós só cumpriremos aquelas coisas árduas e difíceis, realmente heróicas de nossas vidas, se nós formos fiéis naquele pouquinho. Você tá entendendo? Se nós formos fiéis naquele pouquíssimo. Presta atenção. O que alimenta o cavalo da direita? Vamos lá. Tudo que é árduo e difícil. Não precisa ser uma coisa grandiosa. Não precisa ser uma coisa extrema. Pode ser uma coisa pequena. Por exemplo, você pegar um livro e você vai ler esse livro por 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Ler é gostoso? Ai, Jorge, eu adoro ler. Para de treta, tá? Você gosta de aparecer pros outros, mas convenhamos. Gostoso é comer torta de limão. Gostoso é comer pudim. Gostoso é fazer sexo. Gostoso é deitar na cama. Ler não é necessariamente gostoso. Ela te dá um outro tipo de prazer, talvez. Você tá entendendo o que eu tô falando? Mas beleza, eu vou estudar mesmo. Eu vou abrir um livro que não é uma historinha fantasiosa. Não, para de treta. É um livro da qual você vai se formar. Beleza, você sentou e vai ler aqui 30 minutos. Isso aqui é árduo e difícil. Quando você lê 30 minutos, presta atenção, o que alimenta o cavalo de direita? Tudo que é árduo, difícil, custoso, que o prêmio não é imediato. Por exemplo, quando você lê um livro, você ficou inteligente? Não, você não ficou inteligente. Você vai ter que ler esse mesmo livro e outros livros várias e várias vezes por um período enorme de tempo para que você fique um pouco mais inteligente. Vocês estão entendendo? Academia, vou treinar. Você chega, puxa ferro lá, treina, tá, não sei o que, beleza. Chegou em casa, olha no espelho. Como é que você tá? Igual quando você saiu. Você só tá mais suado, mas assim, seu corpo tá diferente? Não não tá. Você vai o segundo dia, treina, volta, como é que você tá novamente? Igual de novo. Você vai o terceiro, o quarto, o quinto, o 10º, o 20º, o 300º dia, e aí você chega e fala, caramba, eu tô diferente, eu tô mais forte, eu tô mais magro, eu tô com um rosto mais saudável. Que dia que é este? Você não sabe? É isso que a gente chama de apetite irascível, é o desejo dessas coisas árduas, difíceis, que o dinheiro não compra, presta bastante atenção, que o dinheiro não compra e que o prêmio é distante. Por exemplo, justiça, tá? Eu vou ser justo, aí você faz uma negociação lá e é justo. Isso te fez um homem justo? Não. Você teve um ato de justiça. Você vai ter que insistir naquilo vários e vários dias. Estão entendendo o que eu tô falando ou não? Oração. Oração é um negócio de alimentar o apetite irascível. Você resolver ir lavar uma louça, lavar uma roupa, lavar um banheiro, sabe? Dobrar roupa para poder guardar, se sacrificar de alguma maneira. Tudo isso é alimentar o cavalo da direita. Você tá entendendo? O que alimenta o cavalo da esquerda? Tudo que é bom e gostoso. Tudo que é rápido e fácil, e o prêmio é imediato. Por exemplo, uma comida gostosa, uma bebida gostosa. Ai, quero tomar coca. Você toma, pronto, o prêmio é imediato. É prazer imediato. Água quente no banho, cama macia, ar-condicionado no 12, cobertinha quente. Tudo isso, o prêmio é imediato. E aqui há uma questão que eu queria que vocês entendessem. Presta bastante atenção nisso aqui. Tem um amigo meu que é historiador, e ele fala uma coisa que eu acho surreal de sensacional. Ele fala o seguinte, Jorge, hoje, um homem de classe média baixa, ele tem mais prazeres, ou seja, mais dopamina, do que um rei do século XV tinha. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos imersos numa sociedade absolutamente hedônica, ou seja, uma sociedade pautada pelo prazer. Qual que é o problema de uma sociedade pautada pelo prazer? É que o cavalo da esquerda será sempre muito bem alimentado. Se vocês entenderem isso aqui, vocês entenderam tudo. Sabe por quê? Porque assim, ó, Jorge, eu tenho um caráter mal formado que não foi culpa sua. Foi a sua criação, as ideologias do seu tempo, ok, beleza. Só que eu consegui formar uma boa personalidade. Jorge, eu entendi o conceito. Só que aí vocês caem numa coisa assim, Jorge, por que eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo? Essa é a coisa que eu mais escuto. Eu sei o que tem que ser feito. Eu preciso servir, eu preciso trabalhar, eu preciso ficar forte, eu preciso honrar a minha esposa e meu marido, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu sei que eu deveria estar rezando, mas eu não consigo. Eu sei o que eu deveria fazer, mas eu não consigo sair do ponto A para chegar no ponto B. Por que que não? Porque você não consegue ser fiel nas pequeninas coisas. Nas pequeninas coisas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui em casa, eu expliquei esse conceito dos dois cavalos. O livro chama Fédon, de Platão. Eu expliquei esse conceito dos dois cavalos aqui em casa para os meus filhos. Inclusive para o meu filho de 5 anos de idade, Francisco. O Francisco, quando ele vai comer, quando ele vai almoçar, ele vai e pergunta assim pra mim, papai, batata frita é do cavalo da esquerda ou do da direita? Meu filho, você gosta de batata frita? Eu gosto, pai. Então é da esquerda, não é isso? Aí ele vai e come a batata e fala, tá bom. E agora? Falei, bom, agora você precisa compensar, concorda comigo? Você precisa ajudar o cavalo da direita, então eu vou comer o brócolis. Aí ele vai, pega o brócolis e come o brócolis. Entenderam o que eu falei ou não? Se nós tivermos esta consciência que neste mundo precisa haver uma compensação dos nossos prazeres,
segundo uma dita lida de sacrifício necessário, presta atenção, nós seremos fortes na nossa vontade. Isto é ter força de vontade. Isso é ter ordenamento da vontade. A sua vontade, ela se torna eficiente. Por quê? Olha que negócio interessante. Todo mundo aqui sabe. Bom, quem me segue já há mais tempo sabe. Eu odeio carne de panela. Odeio carne de panela. Eu realmente não gosto de carne de panela. E recorrentemente a minha esposa, para ajudar o meu sacrifício, ela faz carne de panela. O que acontece? Eu desço pra almoçar, tem carne de panela. Eu falo, que bom, tem carne de panela. Ótimo, já não reclamei, já alimentei o cavalo da direita. Segundo, sentei e comi a carne que eu não gosto. Alimentei o cavalo da direita. Vocês estão entendendo? É nas pequeníssimas coisas. Se você não consegue falar não pra aquela fotinha do explorar do seu Instagram, como que você vai falar não pra aquela vizinha que tá querendo dar pra você? É isso que eu queria que vocês entendessem. Se você não fala não pro pão de queijo, como é que você vai falar não pra aquele maço de dinheiro em cima da tua mesa que se você pegar ninguém vai ficar sabendo? Como? Se vocês compreenderem isso daqui, não precisa nem do exercício de formação da personalidade, de rompimento do caráter, etc. Se vocês entenderem essa dimensão do ego, essa dimensão da vontade humana, se eu sou capaz de ser fiel nas pequenas coisas, eu serei nas grandes. Se eu não me disponho a ser fiel nas pequenas, eu não serei nas grandes. Agora, as pequenas, todos nós somos capazes de ser. Nas grandes, eu concordo. Jorge, é tão difícil conseguir fazer aquele negócio assim. Concordo. As grandes coisas, elas exigem preparação. Os grandes sims deste mundo, elas requerem uma base sólida de ordenamento da nossa vontade. Coisa que a gente não tem. Esse é o problema. Você vai para um altar disposto a falar sim, quando a sua vontade não está pronta para falar sim. Você não tem retidão de vontade. Vocês estão entendendo? O seu ego não está ordenado. Não está ordenado. O que é um ego ordenado? E agora falando sobre um aspecto teológico do ego. O que então, Jorge? Jorge, eu já entendi. Então, o primeiro conceito que eu tenho que pegar é que eu preciso ser fiel no pouco. Eu preciso alimentar o cavalo da direita e não alimentar o cavalo da esquerda. O que é uma penitência? Não alimentar o cavalo da esquerda. O que é um jejum? Não alimentar o cavalo da esquerda. O que é uma oração? Alimentar o cavalo da direita. O que é dar uma esmola? Alimentar o cavalo da direita. O que é estudar, trabalhar, ralar de verdade, se concentrar, se dedicar a cuidar dos seus filhos? Alimentar o cavalo da direita. Vocês estão entendendo ou não? Tudo isso vai ordenando a nossa vontade, vai nos dando força de vontade. Então esse é o primeiro conceito do ego que eu queria que vocês entendessem. O segundo conceito é o ser humano, para que seja feita a vontade correta, é necessário que eu diga insistentemente para Deus, Senhor, que não seja feita a minha vontade. Por que não? Porque no fim das contas, entendam isso aqui que eu vou explicar para vocês. O nosso ego, ele tem um papel muito central, além de transformar pensamento em ação. Ele tem um segundo papel que é muito importante: proteger o meu mundo interior. Presta atenção, vou repetir. O ego humano tem um duplo papel. Primeiro papel, transformar pensamento em ação. Segundo papel, proteger o interior humano. Você quer ver uma coisa muito simples? Imagina que você está andando no meio do mato. E aí você escuta um rugido de uma onça. Quando aquele rugido de onça você escuta, ele vai parar onde primeiro? No seu inconsciente, concorda? Porque aqui é onde está a sua audição. Quando ela chega no inconsciente, ela já dá um alerta. Pá! Esse alerta faz com que você se torne, o seu ego, ele vai ter que agir sem pensar na sua consciência. Entenderam o que eu falei ou não? Vou repetir. Você tá no meio do mato. Vocês estão entendendo? Você tá caminhando no meio do mato, você escuta uma onça, beleza. Nossa, esse reel foi ridículo, foi mal. Você escuta um rugindo no meio do mato. Aquele rugido chega no seu inconsciente, certo? No seu inconsciente já há um alerta de insegurança. Você está ameaçado. O que vai acontecer com o seu ego? Seu ego vai disparar. Exatamente, é o disparo de adrenalina, é o disparo adrenérgico. Gatilho de luta ou fuga. O seu ego ele infla, entre muitas aspas aqui. Você se torna egoísta. Excesso da minha vontade. Por quê? Porque a minha vontade agora, ela precisa estar hiperabundante para tomar uma decisão sem que eu raciocine. Ou quando você escuta um rugido de onça no meio do mato, você para pra pensar, será que é pintada ou parda? Será que veio da direita ou da esquerda? Será que ela tá com fome? Será que é onça de verdade ou alguém fingindo ser uma onça? Na boa, você não vai pensar em nada disso. Não existe exercício da razão aqui nesse lugar. Existe somente uma reação. O egoísmo torna o homem reativo. Se vocês entenderam esse negócio, vocês falam, caraca,
Saquei. A partir do momento que eu estou inseguro, a insegurança gera um alerta no meu ego. Eu fico egoísta e o meu egoísmo me torna reativo. Agora eu vou olhar somente para mim. É por isso que o combate do ego é: Senhor, que tu cresças e eu diminua. Quando eu falo isso na oração, é que seja feita a tua vontade, não a minha. O que eu tô falando? Não importa que eu esteja inseguro, com medo, ansioso, que seja feita a sua vontade, porque a sua vontade vai ser feita iluminando a consciência, a razão, a inteligência, o que é e não o que eu acho que é. Vocês estão entendendo? O egoísmo deixa a gente afetado. Não o ego, mas o egoísmo, o excesso da minha vontade me deixa afetado. Uma pessoa egoísta é uma pessoa que está movida pelo estômago. E aqui que é a grande treta que eu queria que vocês entendessem. Por quê? Porque mesmo que você fala: Jorge, meu marido era um cara bom, minha esposa era uma mulher boa, ela foi uma mulher boa durante muito tempo, ele foi um homem bom durante muito tempo, ele sabia das coisas de Deus, ele rezava, era pastor, ou então ele ia para a igreja, para o grupo de oração, era ministro de Eucaristia, ele conhecia as coisas, ele estudava muito, era um homem direito que ajudava as outras pessoas, ela era uma mulher direita que fazia todas as coisas, era uma pessoa do bem. Acontece que ela era uma pessoa do bem e fazia todas as coisas porque aqui tinha uma boa formação de personalidade, mas o caráter ruim tava lá. Tava ou não tava? Olha pro pai dele, olha pra mãe dela, olha pra família dela, olha pra família dele. Fala: a família é ruim, mas ele era bom. Por que ele era bom? Porque apesar do caráter ruim, a personalidade era boa e a vontade ainda estava escutando a consciência. Só que com o passar do tempo, ele foi ficando inseguro. Com o passar do tempo, ela foi ficando insegura. Com o passar do tempo, o cavalo da esquerda foi sendo muito alimentado e o da direita não. Com o passar do tempo, tinha muito prazer e facilidade na vida de vocês e pouca entrega e sacrifício. Com o passar do tempo, esse coração foi deixando de ouvir a consciência e começou a ouvir o estômago. Aquela pessoa foi se tornando egoísta. E quanto mais egoísta, mais afetada. E quanto mais afetada, mais imprudente, reativa, impulsiva. E quanto mais reativa, impulsiva, imprudente, mais movida pelo mau caráter que ela já tinha, a coisa acontece. É onde ela começa a mentir, é onde ela começa a ficar grosseiro, rude, e é onde ele começa a enganar, onde ela começa a enganar, e é onde aparecem as traições. Conseguiram entender isso? Conseguem perceber essa parada? Se vocês conseguirem entender até aqui, você fala: caramba, porra, beleza, entendi, foi, saquei. Porque agora eu consigo responder essa pergunta que alguém me fez aqui. Cadê? A Karina me fez aqui. Ela fala: tá, e o que gera essa insegurança? Porque a resposta de R$1 milhão está exatamente nisso, então. Obviamente, tem aquela questão dos cavalos. Essa questão é muito central, certo ou não? Né? Eu preciso estar alimentando o cavalo da direita. Mas para além disto, eu preciso vencer, então, esse princípio da insegurança. Porque essa insegurança é o que coloca tudo a perder. Igual a Gabi falou aqui agora. Caramba, é a insegurança que ferra com tudo. Ela é tipo o gatilho final. Eu preciso resolver, então, essa questão da insegurança no outro e em mim. E aí é onde tá a grande treta. Por quê? Porque a insegurança é uma parada irracional. A insegurança é fruto do meu inconsciente. Não é uma coisa racional. E vocês tentam raciocinar em cima dessas coisas de forma racionalizada. E não vai funcionar. Jorge, o que deixa um homem inseguro? O que deixa uma mulher insegura? Bom, uma das coisas a Gabi, que inclusive acabou de colocar aqui, né? Falta de Deus, falta de propósito, falta de oração, falta de tudo isso. Isso vai deixar insegurança? Claro que vai deixar insegurança. Mas tem uma coisa antropológica, antropocêntrica, que eu queria que vocês compreendessem sobre a insegurança. A insegurança do homem e da mulher não é igual. Vou falar sobre um princípio antropológico, tá? Para tudo que vocês estão fazendo aqui agora, e eu vou falar sobre o ser humano enquanto bicho. Eu vou falar sobre uma parte da mente humana, dentro do inconsciente humano, que é a parte do comportamento reacional entre homem e mulher, certo? Eu tô falando do ser humano enquanto bicho. Tô falando do ser humano enquanto um animalzinho, beleza? Olha uma coisa, homem e mulher são iguais, certo ou não? Certíssimo. Do ponto de vista ontológico. Diante de Deus, homem e mulher são absolutamente iguais, são duas almas eternas, não importa se é homem ou se é mulher, certo? Agora, quando eu tô falando do ponto de vista antropológico, o homem e a mulher, eles têm uma discrepância, uma ligeira discrepância entre as formas de se enxergarem. Tô falando antropologia, eu tô falando de uma forma inconsciente do ser. Qual que é essa dissonância, essa discrepância? A mulher, ela precisa ser protegida por esse homem. Eu tô olhando para aquele homem antropológico, tô olhando pro homem das cavernas. A mulher tá lá caçando, caça bicho, mata bicho, a onça tenta entrar, ela mata a onça, ou ela corre da onça, sobe em cima da árvore,
ela sobe em cima da árvore pra poder pegar fruta. Só que acontece num dado momento que essa mulher engravida. Essa mulher grávida, agora ela já não tem mais a possibilidade nem de caçar, nem de coletar e nem de se proteger. Ela precisa, do ponto de vista, de novo, simbólico antropológico, de alguém que a proteja e dê provento a ela, porque ela não consegue mais subir na árvore pra pegar a maçã lá em cima. Ou ela come a maçã velha caída no chão, ou ela espera que um homem suba na árvore pra poder trazer a maçã pra ela. A gente tá falando sobre o quê? Sobre o símbolo do prover masculino. Vocês estão entendendo? Isso é simbólico, obviamente. Ela não pode mais se defender do bicho que vai entrar na caverninha dela ali. O que ela precisa? Ela precisa de um homem que proteja ela, entendeu? Ou seja, é de onde vem a simbólica do proteger masculino. Entendeu o que eu tô falando? Não. É por isso que há uma certa discrepância entre homem e mulher. A mulher, ela precisa olhar pro homem e falar assim, ele dá conta do recado. Ele vai ser capaz de prover. E não é prover dinheiro, é prover aquilo que for necessário. A mulher precisa olhar pro homem e falar assim, ele dá conta do recado. Ele consegue prover moral para nossa família. Ele consegue prover oração para nossa família. Ele consegue prover afeto para nossa família. Ele consegue prover dinheiro para nossa família. Ele consegue prover presença para nossa família. Essa mulher que olha para esse homem, essa mulher ela olha para cima para ver o homem dela e fala: "Caramba, ele dá conta do recado". Essa mulher está o quê? Segura. Essa mulher está segura. Ela está estável. Essa mulher segura e estável, ela não vai ser uma mulher egoísta. Essa é uma mulher que vai estar calma. Ela relaxa. Finalmente, agora eu posso começar a amadurecer. Agora eu posso encontrar uma forma de eu me reerguer, de eu ser melhor. Por quê? Porque eu não estou ameaçada. Há um homem, de fato, ao meu lado. Você tá entendendo? Há um homem. E diante do outro lado, quando a gente olha pro homem olhando pra mulher, o homem quer que essa mulher não seja igual. Ele quer que essa mulher seja ligeiramente menor, no sentido de que ele possa cuidar dela. O homem do ponto de vista simbólico, antropológico, ele tá olhando pra essa mulher aqui embaixo, tentando cuidar dela. Esse homem agora pode prover essa mulher. Esse homem agora pode cuidar dessa mulher. Esse homem agora pode proteger essa mulher. O homem, ele quer olhar pra mulher como uma mulher que ele olha pra baixo e fala: caramba, eu posso pegar ela e cuidar dela. Eu posso colocá-la presa aqui entre os meus braços para que eu possa segurá-la e protegê-la de qualquer mal. Esse homem tá estável nesse lugar. Você tá entendendo? Esse homem tá estável nesse lugar. O que eu tô querendo dizer? Num relacionamento homem e mulher, a segurança da mulher vem de ela olhar pro homem e falar: ele dá conta. Num relacionamento homem e mulher, a segurança do homem vem ele olhar para ele mesmo e falar: eu dou conta, porque ela tá falando pra mim que eu dou conta. O homem olha pra ele e fala: cara, será que eu dou conta? A mulher fala: dá. Eu acredito em você. Eu confio em você. Você é um homem foda. Você consegue. Você dá conta. Eu acreditei em você e acreditarei sempre. Eu sei o homem que você é. Eu não me casei com você à toa. Eu sei o quão foda você sempre foi nessa vida. Tu dá conta sim dessa porra. Você tá entendendo? Quando a mulher olha pro homem desse jeito, o homem fala: eu dou conta. Eu consigo. Este homem que entendeu que consegue, que é capaz, esse homem se sente seguro. Agora que ele está seguro de si, ele é capaz de não ser egoísta. O homem egoísta é o homem que não é seguro de si. Vou repetir. O homem egoísta é o homem que não é seguro de si. Ai, Jorge, mas meu marido se acha tanto. Ele se acha porque você não acha ele. O seu marido fica se autoelogiando o tempo todo porque ele não se sente homem suficiente. Porque você não dá a menor brecha pra falar pra ele que você acha ele um homem. É simples desta maneira. E você não se achando homem, você vai ficar inseguro. Estando inseguro, você vai ficar egoísta. E estando egoísta, você vai estar movido pelo seu mau caráter. E aí, meu caro, você vai fazer as piores atrocidades. Você tá entendendo? As piores atrocidades. É isto, é isso. Sim, minha cara, deixa eu falar uma coisa. Mas Jorge, ele tá com outra mulher. Deixa eu te falar uma coisa sobre a outra mulher. Olha que parada sinistra. O homem tá aqui, você tá aqui, certo? E aí você para de elogiar, você para de validar, você começa a cobrar, encher o saco. Ele também não faz nada, eu entendo. Ele não tá fazendo, e você tá cobrando. E ele tá cada vez pior, e você tá cobrando cada vez mais. É tudo do seu tempo, do seu jeito, na sua hora. E ele continua sendo cada vez mais moleque, inconsequente, fazendo bobagem. O que aconteceu aqui agora? Você tá insegura e ele tá inseguro. Você começa a ficar egoísta e ele fica egoísta também. Você começa a agir pelo seu mau caráter. Você começa a mentir, você começa a comprar umas coisas escondido, você começa a fazer umas treta errada, sabe assim? Que você sabe que tá errado, mas você começa a falar mal dele pros outros. Se você tiver inclinação à traição, você vai trair.
Se tiver inclinação à mentira, você vai mentir. Você tá entendendo? E ele é a mesma coisa. Ele começa a enganar, ele começa a procurar outras coisas, ele começa a olhar pra outras pessoas, e aí ele vai e arruma outra mulher. Outra mulher. Como que é essa outra mulher? Ela é sempre uma mulherzinha que cabe aqui embaixo, ó. Para pra reparar. Ela é sempre uma mulherzinha tonta. É sempre uma mulherzinha. Esse inha é muito importante. Ela é sempre bobinha, ou burrinha, ou sonsinha, ou se faz de sonsinha, ou fica elogiando e enaltecendo ele o tempo todo, porque é uma mulher que precisa caber nessa masculinidade frágil, instável e insegura dele. Mas é sempre isto. Sempre. Ele nunca vai procurar uma CEO bem-sucedida, foda pra caralho, sensacional, uma mulher madura. Não vai. Mas para de ser idiota, é óbvio que não. Ele vai procurar uma bobinha que caiba nessa masculinidade enfraquecida. Você tá entendendo? Tal qual a mulher quando trai, ela vai procurar um hominho? Óbvio que não, ela vai procurar um homem que se pareça com um homem, que dê segurança de homem, que tenha moral de homem, você tá entendendo? Que tenha corpo de homem. Mas é muito óbvia esta questão. Entenderam o que eu falei ou não? Percebem como é que não é exatamente isso? Caraca, mano, é isso. Como é que ninguém nunca falou essa parada pra gente? Você tá entendendo? É daí que vem todo este processo. É daí que vem todo esse processo. Jorge, tem solução? Tem. A partir de amanhã eu vou detalhar cada ponto desse problema, cada detalhe desse problema e qual a solução desse negócio. Amanhã às 13h15 eu espero vocês aqui de novo. Beijo, fique com Deus. Tchau.